Abram aí, Eclesiastes 2, e vamos ler e considerar a passagem, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Disse comigo, vamos, e eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantores, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Até aqui, até o versículo 11. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Vivenciando mais um período que é chamado período carnavalesco, período do carnaval, vamos assim dizer. E conforme nós observamos, dentro desse momento, dentro desse período, as pessoas elas buscam, mas buscam mesmo, de maneira desenfreada, experimentar os prazeres, experimentar as emoções. E aí a gente fica analisando, e a gente fica considerando, em relação a nós que somos seres humanos, e a gente percebe que essa é uma das características, essa é uma das marcas que nós temos enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Que marca, que característica? Buscar a alegria, buscar a satisfação. Na verdade, nós podemos até afirmar que dentro da criação com a qual Deus ele nos fez, Ele projetou justamente isso em nós, ou seja, que nós procurássemos a satisfação, que nós procurássemos a alegria, que nós nos satisfizéssemos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa peregrinação aqui nesse mundo. A grande questão que se levanta, meus irmãos, o grande dilema que se levanta, minhas irmãs, é o seguinte: onde, como e com quem nós iremos buscar a alegria? Nós iremos buscar a satisfação. Nós iremos preencher os anseios da nossa alma. Porque conforme nós falamos, todos nós fomos dotados com essa característica. Buscar a satisfação. Desfrutar da alegria. Mas aí fica, onde é que a gente busca a alegria? Como a gente desfruta de plena satisfação? Com quem de fato nós nos realizamos em nossa vida ao longo da nossa existência aqui na Terra? Então são questionamentos, são perguntas fundamentais que eu, você, todos nós devemos fazer ao longo da nossa jornada aqui nesse mundo. E quando nós consideramos esse assunto, quando nós consideramos esses questionamentos, a gente percebe, irmãos e irmãs, que Salomão, ele nos presta um grande auxílio. Salomão, ele nos presta uma grande ajuda. Por quê? Porque ele quer nos ensinar, ele quer nos instruir
como nós aproveitamos a nossa vida de maneira verdadeira, de maneira permanente. E é interessante porque é esse o seu objetivo desde o início do livro de Eclesiastes. De certa forma, ele vem fazendo uma procura, uma busca em relação a várias coisas para que ele possa conferir se essas coisas, de fato, elas produzem em nós o anseio, o desejo que nós tanto carecemos em relação aos nossos corações. Por exemplo, conforme nós vimos há 15 dias, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, ele mostrou a questão do progresso e do trabalho humano. E conforme aquilo que ele fala nesse trecho, a gente percebe que não é o trabalho, não é o progresso humano que produz em nós essa satisfação. Na semana passada, conforme nós vimos, ele trabalhou o conhecimento, a sabedoria. E também ele nos mostrou que o conhecimento e a sabedoria por si mesmos, eles também não promovem a nossa alegria, a nossa satisfação. Então veja, ele busca no trabalho, não encontra. Veja, ele busca no conhecimento, não encontra. E agora a gente se depara com essa passagem aqui do capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 1 e versículo 11, até o versículo 11, e ele vai fazer o quê? Ele vai procurar nos prazeres, ele vai procurar nos deleites que nós encontramos nesta vida, que nós encontramos neste mundo, para ver se nestas coisas, enfim, a nossa alma encontra paz, a nossa alma encontra deleite, a nossa alma encontra satisfação. Será que Salomão vai ser bem-sucedido nessa busca? Será que ele vai lograr êxito, considerando a questão dos prazeres terrenos, dos prazeres carnais, chegando ou não à conclusão que de fato essas coisas produzem em nós uma verdadeira alegria, uma verdadeira satisfação? É o que nós, irmãos e irmãs, nesta ocasião, iremos trabalhar, iremos considerar. Então veja, o título do nosso estudo na manhã de hoje é A Vaidade dos Prazeres. O título do nosso estudo na manhã de hoje é A Vaidade dos Prazeres. E eu queria trabalhar com vocês 1, 2, 3, 4, 5 pontos dentro desse tema, dentro desse assunto, olhando aqui para essa passagem que nós temos diante de nós. Eclesiastes 2, de 1 até o versículo 11. Então, a gente vai ver a busca pelo prazer, conforme Salomão aqui nos ensina. A gente vai ver os tipos de prazer que Salomão aqui ele relata. A gente vai considerar a constatação do prazer a que chegou Salomão. A gente vai ver a conclusão que ele tira em relação ao prazer terreno. E, por fim, a gente vai ver a fonte do prazer cristão. Então a gente tem muita coisa para ver, a gente tem muito ponto para considerar hoje pela manhã, olhando basicamente para essa passagem que nós estamos considerando, que nós estamos a observar. Então a gente vai fazer isso, a gente vai discorrer por esses pontos, a gente vai explorar esses pontos e aí no final a gente vai abrir para os irmãos perguntarem, questionarem e assim a gente poder fazer um feedback em termos de ensino, em termos de aprendizado. Então, não esqueçam, o título do nosso estudo, Vaidade dos Prazeres. Então, em primeiro lugar, o que é que eu queria mostrar a vocês? Em primeiro lugar, eu queria que nós observássemos a busca pelo prazer. A busca pelo prazer que Salomão, ele empreendeu. Vejam aí, meus irmãos, acompanhem comigo a leitura. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, somente a parte inicial do versículo 1. Somente a parte inicial do versículo 1. Acompanhe aí o que diz aqui o sábio Salomão. Ele diz o seguinte: disse comigo, vamos, e eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. O que é que Salomão está nos falando? O que é que ele está nos ensinando aqui nesse trecho, aqui nessa parte da Escritura Sagrada? Ele está falando, irmãos e irmãs, do seu empreendimento pessoal que fez com que ele buscasse a satisfação, para saber se, através da satisfação humana, ele poderia, de fato, encontrar a alegria e a suficiência para com a sua vida. Essa expressão que Salomão usa aqui, diz comigo, ela literalmente significa, ele disse em meu coração, ou em seu coração, ele disse em meu íntimo. Então, isso traz uma ideia de um propósito que Salomão colocou no seu coração, baseado na sua razão, no seu pensamento,
de procurar, de analisar nos prazeres aqui desta vida, nos prazeres aqui desta carne, os prazeres que nós temos na nossa existência terrena, para concluir se essas coisas elas são ou não suficientes para nos proporcionar satisfação. Então, Salomão aqui, ele agiu como que fosse um investigador. Salomão, ele agiu aqui como se fosse um pesquisador. E aí a gente observa que essa pesquisa que ele fez foi de experiência própria. Não só foi apenas análise, consideração que ele faz em relação às pessoas, mas ele mesmo, Salomão, se envolve, vamos assim dizer, com esses prazeres, se envolve, vamos assim dizer, com esses deleites, para que ele pudesse inferir, entender e assim compreender se a satisfação, ela vem e vem através, repito, dos prazeres terrenos, dos prazeres carnais. Então, Salomão, ele faz esse empreendimento, ele faz essa busca, ele faz essa pesquisa em relação à sua vida para nos dar essa instrução, para nos dar esse ensinamento. E veja, meus irmãos, percebam, minhas irmãs, que coisa interessante a gente observa aqui nesse trecho. Por quê? O que é que a gente vê aqui? Por quê? O que é que a gente observa até aqui? A gente encontra um homem, conforme a gente já está vendo, o homem mais sábio que existiu até então, um homem que viveu aproximadamente há 3.000 anos atrás, procurando entender, concentrando a sua atenção para chegar à conclusão ou não, se a gente pode de fato ser alegre, ser feliz, ser satisfeito, experimentando das coisas dessa vida, experimentando os prazeres carnais que nós vivenciamos aqui neste mundo. Então, ele fez essa investigação para ver se nessas coisas a gente pode alcançar felicidade. Quando você considera isso, essa atitude de Salomão, você chega à conclusão que hoje se torna desnecessário a gente procurar saber se nas coisas desse mundo podemos encontrar verdadeira alegria. Por quê? Porque alguém já fez isso por nós há 3.000 anos. Por quê? Porque uma pessoa muito mais sábia do que nós fez isso em nosso lugar. Como eu sempre gosto de dizer, ninguém inventa a roda. O próprio Salomão disse que não existe nada, absolutamente nada novo debaixo do sol. Então, hoje, muitas vezes a gente percebe isso. As pessoas com esse intento, as pessoas com esse propósito, não, eu vou para o mundo, experimentar as coisas do mundo. Eu vou para a vida, experimentar as coisas da vida. Festas, baladas, vícios, enfim, tudo aquilo que a vida pode me oferecer para saber se nessas coisas, de fato, eu vou ser uma pessoa feliz. Não precisa fazer isso, meus irmãos. Não precisa fazer isso, minhas irmãs, porque alguém já fez em nosso lugar. E já faz muito tempo que ele fez. E conforme nós falamos, não foi qualquer pessoa, foi uma pessoa sábia, um rei, mais sábio que existiu na sua época. Então, diante disso, o que é que a gente pode extrair de lição? Diante disso, o que é que a gente pode extrair de aprendizado para as nossas vidas? Uma coisa simples, uma coisa básica. A gente deve se voltar para as Escrituras, considerar aquilo que ela fala dos prazeres humanos, para que assim a gente possa tomar a nossa decisão em relação às nossas vidas. Porque esse é o grande problema que nós encontramos no ser humano no sentido geral, mas que nós encontramos sobretudo naqueles que são jovens. Esse desejo que muitas vezes eles têm de experimentar as coisas desse mundo, esses desejos que muitas vezes eles têm de dar vazão à sua carne, para ver se encontram a razão da sua vida, para ver se encontram a razão da felicidade. Jovem, não precisa fazer isso. Veja o que Salomão descreve acerca da sua experiência. Veja o que Salomão fala acerca da pesquisa que ele mesmo fez em sua própria vida. Veja as conclusões a que Salomão chegou, conforme a gente vai ver um pouco mais adiante. E aí você segue aquilo que já foi testado, aquilo que já foi experimentado como princípio de vida, para que assim você possa de fato ser feliz, para que assim você de fato possa ser bem-sucedido. Infelizmente, esse é um grande problema que a gente tem, irmãos e irmãs. A gente vê o ensinamento da Bíblia, a gente vê a argumentação da Bíblia, a gente vê alguns exemplos da Bíblia e a gente quer fazer contrário a tudo isso. Qual o resultado que isso vai gerar? Qual o resultado que isso vai proporcionar a nós? Infelicidade, tristeza, decepção e, acima de tudo, pecado diante de Deus e diante do Senhor. A gente não fala que a Bíblia é o nosso manual de vida aqui neste mundo, feito pelo nosso Criador,
onde ele nos ensina o que nós devemos fazer, onde ele nos mostra aquilo que a gente não deve fazer, onde ele prescreve o caminho no qual nós devemos andar, então por que tentar fazer diferente? Por que tentar fazer de outra forma? Por que tentar buscar em outros caminhos? É só para bater com o rosto na parede, é só para se decepcionar, é só para se entristecer. É mais ou menos aquilo que acontece com aquela parábola que Cristo fala do filho pródigo. Estava ali na casa de seu pai, tinha tudo à sua disposição, tinha tudo ao seu dispor, ele aí age de maneira petulante, pede a sua herança antecipada. Em outras palavras, estava desejando a morte do pai. Ele pega o valor correspondente à sua herança, vai, procura experimentar os deleites, os prazeres, torra, literalmente falando, tudo aquilo que o pai havia lhe dado, e depois ele volta para onde? Para a casa do pai. Porque na casa do pai a gente encontra, de fato, o entendimento, a gente encontra, de fato, a satisfação das nossas vidas. Então, perceba isso. Perceba isso. Salomão, aqui em primeiro lugar, ele busca a sabedoria, ou ele busca entender os prazeres para saber se nos prazeres a gente pode desfrutar de verdadeira alegria. E ele faz isso por experiência própria, ele mesmo participando dessas coisas, para que ele pudesse chegar às conclusões a que ele vai chegar. E em cima disso, nós, enquanto pessoas que estamos vivendo 3.000 anos depois de Salomão, a gente possa ter a noção, a gente possa ter o entendimento do caminho que também nós devemos percorrer, com base naquilo que Salomão ele nos ensina, para quê? Para que a gente ande segundo a vontade de Deus, para que a gente não se frustre, para que a gente não se decepcione e, acima de tudo, para que nós não pequemos contra o nosso Deus. Lembre-se disso, ninguém inventa a roda já foi inventada. Então é só olhar para o passado, para os princípios, para os preceitos, para os exemplos, e em cima disso você tomar as suas decisões. Não decisões equivocadas, mas decisões acertadas. E você sempre tomará decisões acertadas se você as tomar submetido àquilo que Deus ensina, submetido àquilo que Deus ele nos mostra. Então, fique aqui esse princípio, fica aqui essa lição. E aqui eu reitero, sobretudo para os nossos jovens que estão na flor da idade, que estão a experimentar, ou que muitas vezes desejam experimentar determinadas coisas, pensando que nisso vai encontrar a felicidade. Veja o que Salomão fala, veja o que ele ensina, veja o que ele experimentou, e aí você vai tirar as suas próprias conclusões, ok? Então, em primeiro lugar, o que é que a gente observa? A busca que Salomão empreendeu em relação à busca dos prazeres terrenos, carnais, para ver se neles ele encontrava verdadeira alegria, verdadeira satisfação. Contudo, nós temos um segundo ponto aqui nesse trecho que vale a pena a gente destacar. E que ponto é? Os tipos de prazer, veja, que Salomão experimentou para que ele pudesse tirar as suas conclusões, se os prazeres do mundo são ou não suficientes para produzir em nós alegria, para produzir em nós satisfação. Os tipos de prazer. Vejam aí, Eclesiastes capítulo 2, versículos 3 até o versículo número 8. Eclesiastes capítulo 2, versículos 3 até o versículo 8. Não vou ler essa passagem agora, porque a gente vai considerar cada um desses versículos. O que é que a gente vê aqui nesse trecho? O que é que a gente vê aqui nessa passagem? Salomão, ele elencando, meus irmãos. Salomão, ele relatando, minhas irmãs, vários tipos de prazer que a gente encontra nesta vida. Vários tipos de prazer que a gente encontra nesse mundo. E não esqueça, prazeres esses que o próprio Salomão, pessoalmente, ele experimentou. Prazeres esses que o próprio Salomão, ele vivenciou. E a partir da sua experiência, a gente vai ver se essas coisas, elas são ou não suficientes para produzir em nós essa satisfação. Então, qual foi o primeiro tipo de alegria? Qual foi o primeiro tipo de prazer? No versículo 3 nós temos o prazer do vinho. O prazer do vinho. Vejam aí, o versículo 3. Eclesiastes, capítulo 2, por ora, somente o versículo 3. Diz o seguinte: resolvi no meu coração, veja, dar-me a quê? Ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida.
Então aqui Salomão, ele conta a sua primeira tentativa. A sua primeira tentativa de quê? De achar satisfação. E onde foi que ele procurou? Onde foi que ele buscou? Conforme a gente vê aqui, ele procurou através do vinho. Então, ele fez isso, e aqui vale a pena nós ressaltarmos, com certo cuidado, com certa prudência. Tanto é que ele fala, regendo-me pela sabedoria. Então, o objetivo aqui de Salomão não era se entregar à bebida por se entregar, como as pessoas muitas vezes elas fazem. Mas Salomão, ele procurou fazer essa pesquisa, envolvendo-se com o vinho, com o fim dele entender se o vinho, a bebida por si mesma, ela pode proporcionar a alegria, muito embora seja uma coisa tão má, muito embora seja uma coisa tão dissoluta, porque o vinho, no seu sentido geral, é isso. É algo que provoca dissolução em relação à nossa vida. Então ele foi lá, investigou em loco. Foi lá, foi ele mesmo e fez, com sabedoria, mas procurou saber se no vinho ele poderia encontrar a razão de viver, ele poderia encontrar a satisfação da sua vida. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que o homem, desde Noé, ele procura fazer essa mesma coisa. Procurar alegria através da bebida. Procurar alegria através do álcool. Não é sem motivo, meus irmãos, que a gente vê tantas pessoas mergulhadas nesse mundo. Pessoas viciadas. E às vezes a gente pensa que o viciado é aquela pessoa que está ali na sarjeta. Também. Mas quando você está preso a essas coisas, como elas fossem um ídolo para você, como se você não pudesse se apartar delas, de certa forma, você acaba nessa condição de vício. E esse é um caminho, o caminho do álcool, o caminho da bebida, que leva à destruição, que leva à perversão, que leva ao vício. E a gente vê isso de maneira muito fácil na vida de muitas pessoas. Sem desmarcar esse texto aí de Eclesiastes. Abram aí, por favor, o que o próprio Salomão falou, lá no livro de Provérbios, Provérbios 31. Veja o que o vinho faz, veja o que o álcool produz. E Salomão ele chegou a essa conclusão. Olha só, Provérbios capítulo 31, versículos 4 e 5. Olha só o que ele fala. Olha só o que ele fala. Infelizmente, essa tentativa que as pessoas fazem. Ele fez, mas chegou a algumas conclusões não boas. Isso já é um indicativo para nós. Provérbios 31, versículos 4 e 5. Olha só. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Por quê? Para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Bebida, álcool, no seu sentido geral, gera isso. Perversão. E não é fácil a gente comprovar isso. Quantos lares destruídos? Quantas famílias passando necessidade? Quantas pessoas no leito do hospital sofrendo com uma cirrose? Porque se entregaram à bebida ao longo de toda a sua vida. Fizeram da bebida a razão da sua vida. Puseram na bebida a fonte da sua satisfação. Qual é o resultado? É interessante porque quando você vai ver os informes publicitários, principalmente em relação à bebida, sempre é aquela coisa fantasiosa, né? Mulheres bonitas, desnudas, passando aquela ideia de que se você experimenta essas coisas, você se envolve também nisso. Não, meus irmãos, o fim é triste. O fim é triste. Então Salomão foi por esse caminho para fazer essa experiência, ele foi com sabedoria analisar essas coisas e depois ele vai dar a conclusão em relação a isso aí. Eu tenho uma frase comigo que gosto de dizer o seguinte: onde tem bebida tem um capeta do lado. Onde tem bebida tem um capeta do lado. Você fica rico, você fica brabo, e você esquece os seus problemas. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Então veja, o vinho foi uma das fontes que Salomão procurou, e aí depois a gente vai ver se ele encontrou ou não satisfação. Mas não só isso. Salomão procurou satisfação nas posses, no dinheiro, no Zé Papé, no vil metal. Vejam aí, ó, Eclesiastes capítulo 2, versículos 4 até o versículo 8, parte B. Eu vou ler todo esse trecho, só para você perceber se o menino era pobre ou não. Foi por isso que eu pedi para vocês fazerem análise em relação à riqueza de Salomão, para que vocês pudessem chegar vocês mesmos a essa conclusão. Olha só o que ele fala, versículo 4.
Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Verso 8, parte B. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Então, o que é que a gente vê aqui? Salomão destacando os bens que ele havia adquirido. E conforme ele falou, eu fiz questão de destacar para mim. Ele fala isso várias vezes, não sei se você analisou, para mim, porque foi essa a experiência que ele fez. Veja que Salomão, ele empreendeu uma grande obra, na verdade a obra mais importante da sua vida. Qual foi? O templo que ele construiu em adoração ao Senhor. Ele não fala, porque esse não era o seu objetivo. O seu objetivo era analisar nas riquezas que ele possuía em si, para saber se nas riquezas ele encontraria satisfação. Então Salomão, meus irmãos, ele viveu uma vida luxuosa que ninguém aqui nem imagina, que ninguém aqui nem sabe, que ninguém aqui tem a menor noção. Eu fiquei analisando, foi por isso que eu falei, né? Você ter o privilégio de beber vinho em copos feitos de ouro, isso é um privilégio muito grande, meus irmãos. Isso é um privilégio muito grande. Os irmãos sabem hoje qual é a cotação de 1 quilo de ouro? Sabem a cotação hoje de 1 quilo de ouro? Tem alguma noção? 50 mil reais? 100 mil reais? 200 mil reais? 250 mil reais? 330 mil reais o quilo do ouro. E um copo de ouro pesa, se não isso, pelo menos uma parte muito importante disso. Mas isso fazia parte dos utensílios reais. Entendeu? Eu até pensei, Raimundo, você podia mudar esse negócio de vidro aqui. Cadê Raimundo? Vamos ver se a gente muda aqui, porque vamos botar pelo menos negócio de prata aqui, porque de vidro não dá. Diga, Mário. Exato. Exatamente. Aí hoje a gente se admira com Elon Musk, com essas pessoas que se destacam aí pela riqueza. Meus irmãos, Salomão, ele tinha muito mais posse, ele tinha muito mais dinheiro. O trono no qual ele se sentava era de marfim coberto de ouro. Um trono de marfim coberto de ouro. Então, ele viveu a riqueza como ninguém. Salomão, ele procurou a riqueza como fonte de felicidade e ele não encontrou. E era muito rico, era muito próspero o reino de Jerusalém. Qual é a frase bem popular que, via de regra, a gente escuta das pessoas? Dinheiro não traz felicidade. Isso é uma verdade, meus irmãos. Dinheiro não traz felicidade. Porque se dinheiro trouxesse felicidade, Salomão era uma pessoa feliz. Porque ele tinha mais do que qualquer um de nós. Mas tinha muito. Dinheiro não resolve o problema de enfermidade. Se fosse assim rico, ele não adoecia. Dinheiro, ele não resolve o problema de vida. Se fosse assim rico, não morria. Dinheiro, ele não resolve os nossos problemas de relacionamento, porque às vezes as pessoas moram num palácio rodeada de pessoas que ninguém gosta dela. Gosta apenas do dinheiro dela. Então você vai ver que quando você analisa essas coisas, o dinheiro, o vil metal, ele acaba não sendo essa fonte de prazer que as pessoas tanto buscam. Por quê? O que as pessoas fazem hoje? Mergulha a cabeça no trabalho. Para quê? Ganhar dinheiro. Às vezes abandona até a casa do Senhor por causa disso. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Às vezes as pessoas são desonestas umas com as outras. Por quê? Atrás de dinheiro, para ter o máximo. Às vezes as pessoas chegam a tirar a vida de outras, às vezes até de parentes. Por quê? Por causa de dinheiro. Então o homem roda, se esforça através para alcançar o dinheiro. No final, o que é que ele ganha? Nada. Só ganha o dinheiro, somente o dinheiro. Então veja, Salomão, ele procurou também esse caminho. Ele procurou o caminho do vinho, ele procurou o caminho das posses, para ver se nisso ele encontrava felicidade. Mas foi só isso? Não.
teve um terceiro caminho que Salomão percorreu, o caminho das artes. O caminho das artes. Olhem aí a sequência do versículo 8. Olhem aí a sequência do versículo 8. Ele procurou o prazer das artes. Veja que ele fala no versículo 8, na parte B. Ele diz, olhem só, provi-me de cantores e cantoras. Então, o que é que isso nos ensina? Que Salomão buscou a autossatisfação na arte. Ele conviveu com festividades que consistiam em apresentação de cantos e também de danças. Talvez você olhe e diga, mas o que é que tem de demais? Gente, no tempo de Salomão, para você encontrar pessoas afeitas à música, com um dom musical, seja para cantar, seja para tocar, isso exigia um investimento financeiro muito grande. E Salomão tinha isso direto na sua vida. E ele tinha isso de maneira privada, ou seja, particular. Quando ele escreve aqui, provi-me, ele está dizendo justamente isso. Para mim, cantores e cantoras. O que era necessário em termos artísticos, eu tive à minha disposição, de maneira particular, para que eu pudesse desfrutar e ver se nisso eu encontrava ou não a felicidade. É interessante porque hoje, meus irmãos, os seres humanos, eles continuam nessa mesma procura, né? Através das artes, das músicas, ou essas outras manifestações artísticas, cinema, teatro, dança, procurar o quê? A alegria, a satisfação para as suas vidas. Quantas são as pessoas que vivem de show em show, procurando o seu artista, o seu ídolo, se descabelando por causa delas, para quê? Para encontrar a razão da sua vida. E hoje tem até os artistas cristãos, né? Os gospel, onde os crentes estão lá também nessa mesma idolatria, como se fosse alguém melhor do que os outros. É tudo comedor de farinha como nós somos. Então, as pessoas fazem isso para quê? Para ver se preenche o vazio da sua alma, para ver se encontram felicidade. Então, as pessoas procuram hoje o que Salomão procurou lá atrás, há 3.000 anos. Não existe nada novo debaixo do sol. E a gente vai ver a conclusão que ele vai chegar um pouco mais adiante. Então veja, ele procurou satisfação no vinho, ele procurou satisfação nas posses, ele procurou satisfação nas artes. Em quarto lugar, Salomão procurou satisfação nas mulheres. Salomão procurou satisfação nas mulheres. Veja aí, o versículo 8, parte final do versículo 8. A parte final do versículo 8. Diz o seguinte, ele fala que havia se provido de cantores e cantoras, e segue. E das delícias dos filhos dos homens. Que delícia é essa? Mulheres e mulheres. Mulheres e mulheres. Então, Salomão buscou satisfação nos prazeres sensuais, nos prazeres sexuais, literalmente falando. Esse talvez seja o tipo de desejo que as pessoas mais têm, né? Na sua ânsia por buscar felicidade. Essa satisfação carnal, essa satisfação sexual, e por isso vivem à procura delas constantemente em relação às suas vidas. É interessante aqui a gente observar, meus irmãos, minhas irmãs, o significado da palavra mulheres. E Salomão fala mulheres e mulheres aqui nesse texto. Aqui, o sentido da palavra mulher no original não é esposa com a qual você casa para passar o resto da sua vida. Aqui se refere a concubinas que existiam no harém. Concubinas que existiam no harém. Então, Salomão chegou nesse nível de experiência, entendeu? Ele teve várias mulheres, centenas de mulheres, de todos os tipos, de todos os lugares. Olha só a descrição que é feita dele nessa área, lá em 1 Reis, capítulo 11. Às vezes as pessoas se escandalizam, mas foi isso mesmo, meus irmãos. Não tem que fugir não, entendeu? Eu estava até dizendo a alguns irmãos semana passada, não olhem para os personagens bíblicos como se fossem heróis perfeitos, não. Eles são imperfeitos, como nós somos. Por isso que a gente não deve idolatrar ninguém. Não existe Messias, a não ser o Messias que é Jesus Cristo. O resto é paia, entendeu? Olha só o que diz aqui, 1 Reis, capítulo 11. Olha só como Salomão ele se introduziu nesse mundo sensual, da sexualidade, para ver se nisso ele encontrava prazer. Olha só, diz o seguinte, versículo 3, 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Em relação a Salomão, olha só o que é dito aqui, 1 Reis 11, 3.
tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Foi o que Salomão arranjou. Foi o que Salomão arranjou na sua vida. E a humanidade hoje, meus irmãos, a humanidade hoje, minhas irmãs, vive nessa mesma ideia equivocada. Vive dentro dessa mesma tolice. Quanto mais experiências sexuais eu viver, mais feliz eu serei. E aí eu fico pego o outro, né? Hoje tem até o ficar, esse negócio casual, e as pessoas estão aí. Deixa seus cônjuges para uma aventura amorosa, quando de repente, anos depois, vai bater com a porta, com o rosto na porta, destruir famílias, acabar relacionamentos, adquirir enfermidades. Não se ganha nada com isso. Nada. Absolutamente nada. Salomão procurou esse caminho. Ele procurou esse caminho. E a gente vai ver o que ele vai falar em relação a ele. Então veja, não são experiências. Salomão, ele teve tudo, meus irmãos, em termos de prazer desse mundo. Ele teve o prazer do vinho, ele teve o prazer das posses, ele teve o prazer das artes, ele teve os prazeres das mulheres, os sexuais. Foram os tipos de prazer que ele experimentou. Isso já nos leva ao seguinte ponto, ou ao ponto seguinte, dos versículos 9 e 10. A constatação a que Salomão chegou dos prazeres. Qual foi a conclusão? Qual foi o entendimento que ele teve, melhor dizendo, em relação a isso aí? Olha só, versículos 9 e também o versículo 10. Ele constatou que tudo isso foi realidade na sua vida, melhor dizendo, que ele experimentou tudo isso aí na sua vida. Depois ele vai chegar à conclusão. Então ele constata tudo isso aqui na sua vida. Olha só, versículo 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim, em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todos os dias. Irmãos, irmãs, Salomão afirma aqui que ninguém experimentou prazeres como ele. Ninguém. Ele teve todos à sua disposição. Seja o vinho, seja as artes, seja o dinheiro, seja as mulheres, tudo ele teve. Dinheiro, vinho, artes, mulheres, ele experimentou de todas as sensações que um ser humano pode experimentar. E aí ele vai dizer depois se ele adquiriu ou não a satisfação com todas essas coisas. Conforme ele fala aqui, no versículo 9, ele o fez também com sabedoria. Ele também o fez com sabedoria para analisar, mas isso não deixa de lado o elemento emocional, porque também ele se envolveu. Mas o que nós vemos aqui é que tudo aquilo que as pessoas procuram hoje, Salomão procurou. E não só Salomão procurou, ele experimentou. Porque tem gente hoje que procura dinheiro, passa a vida todinha e termina pobre, não chega a nada nunca, entendeu? Salomão não, ele teve tudo, experimentou de tudo e experimentou ao mesmo tempo. Tudo, absolutamente tudo o que as pessoas procuram hoje. Ele experimentou de uma vez só, pesquisando se naquelas coisas ali havia ou não felicidade. E isso já nos leva ao quarto ponto, a conclusão a que chegou Salomão dos prazeres. Veja que ele buscou o prazer, veja que ele experimentou vários tipos de prazeres, veja que ele constatou que de fato experimentou todos os prazeres. Mas aí o que é que ele infere de tudo isso? Qual é a conclusão a que ele chega? E ele vai falar aqui. Isso aqui é o cerne da nossa lição, hoje pela manhã. Então veja, a parte B do versículo 1. Ele fala, na parte B, mas também isso era vaidade, vento, vapor, literalmente falando. Versículo 2. Do riso disso é loucura, e da alegria, de que me serve? Versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Irmãos, irmãs, Salomão avaliou tudo aquilo que ele havia desfrutado, e ele percebeu que tudo era fútil, que tudo era loucura, que tudo era inútil, não servia para nada. A mordomia que ele tinha, o conforto que ele desfrutava,
as sensações que ele experimentava, os bens que ele possuía, ele chegou à conclusão que tudo aquilo ali era futilidade, loucura e inutilidade. As palavras que ele usa aqui nesse trecho nos mostram e apontam justamente para isso, nos mostram e apontam justamente para essa realidade. Tanto é que ele fecha aqui essa passagem e dizendo que tudo aquilo que ele havia experimentado era como correr atrás do vento. Alguém aqui já fez essa experiência? Correr atrás do vento? Que é isso, pastor? Está me chamando de doido? Né? Porque muitas pessoas são doidas. Porque elas correm atrás de tudo isso aqui. E é como correr atrás do vento. A pessoa que corre para as bebidas alcoólicas, pensando que nisso encontrará satisfação, é como que ela estivesse correndo atrás do vento. Nunca vai alcançar aquilo que ela quer. As pessoas que vivem a vida procurando riqueza, é como que ela estivesse correndo atrás do vento. Ela vai correr, se cansar e não vai alcançar. As pessoas que procuram nas artes o prazer para a sua vida, elas investem todo o tempo, todo o dinheiro, todo o esforço nessas coisas, é como que elas estivessem correndo atrás do vento. As pessoas que procuram satisfação nos desejos sexuais também, é como correr atrás do vento. Negócio de tolo, negócio de doido. Nem menino faz isso, que ele sabe que não serve para nada. Mas as pessoas, elas estão fazendo. É como correr atrás do vento. Essa foi a conclusão a que chegou Salomão. Ele viu que no progresso do trabalho humano não há sentido na vida, isso por isso mesmo. Ele viu que o conhecimento por si só também não gera a satisfação que a gente quer na nossa vida, e ele coloca pelo menos 4 coisas hoje, dentro daquilo que a gente tem nessa vida terrena, nos prazeres carnais, que essas coisas também, elas não preenchem o vazio do nosso coração. Pode ser vinho, pode ser posses, pode ser artes, pode ser mulheres, nada, absolutamente nada preenche o vazio do nosso coração em relação a essas coisas. Porque aí você pergunta, e agora? O que é que a gente faz como cristão? Será que a gente tem fonte de alegria? Será que a gente tem fonte de satisfação? Uma vez que a gente não encontra a satisfação do trabalho, uma vez que a gente não encontra a satisfação na sabedoria, uma vez que a gente não encontra a satisfação no vinho, uma vez que a gente não encontra a satisfação nas posses, uma vez que a gente não encontra a satisfação nas artes, uma vez que a gente não encontra a satisfação nos prazeres sexuais, onde nós temos nós dizendo a nossa satisfação? Naquilo que Deus nos propicia, meus irmãos, e no próprio Deus, na sua providência, na sua bondade. Deus, ele nos concede coisas nesta vida, neste mundo, para que a gente possa experimentar, pelo menos em parte dessa alegria, uma vez que a gente desfruta, conscientes de que é Ele, Deus, quem nos proporciona. Veja, por exemplo, algumas dessas coisas que são mencionadas por Salomão aqui no livro de Eclesiastes. Eu convido vocês a fazerem uma viagem bem rápida aqui no livro de Eclesiastes, para a gente ler algumas dessas passagens. Tocou aqui o primeiro toque, mas a gente tem ainda alguns minutos. Abram aí, por favor. Eclesiastes 2, 24. Há prazer nessa vida? Há. Com coisas que Deus nos dá. Há prazer nessa vida? Há. Quando a gente tem consciência que é Deus que nos propicia as boas coisas aqui deste mundo, aquilo que é necessário para nós. Olha só o que ele fala. Eclesiastes 2, 24. Eclesiastes 2, 24. Nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. Então veja, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá a bebida para que a gente possa se alegrar, para que a gente possa se satisfazer, porque isso vem de Deus. A gente encontra satisfação nessa vida quando a gente tem consciência que as coisas que nós experimentamos nessa vida são coisas que nos são dadas por Deus, coisas lícitas, coisas corretas, coisas que Ele usa para o nosso sustento e o nosso provimento aqui neste mundo. Olha só, um pouco mais adiante, Eclesiastes, capítulo 3, versículos 13 e 22. Olha só, é interessante que Salomão associa todas essas bênçãos a Deus. Não é a bênção pela bênção, mas é a bênção como dádiva de Deus. Isso faz toda a diferença. Olha só, versículo 13. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Dom de Deus, aquilo que Deus nos dá.
aquilo que Deus nos propicia para o nosso sustento, bênção dele, usufrua disso, se alegre nisso, porque é Deus quem está nos dando. Essa perspectiva que a gente deve ter. Um pouco mais adiante, versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar a ver o que será depois dele? Então, trabalhe, empreenda, dentro da sua dependência de Deus. E aí você veja, experimenta aquilo que você com as suas mãos realizou, mas tendo consciência da bondade e do amor de Deus em relação à sua vida. Um pouco mais adiante, Eclesiastes 5,18. Olha só o que Salomão também nos ensina nessa passagem. Olha só. Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do dom, melhor dizendo, cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então é nós empreendermos o nosso trabalho, na consciência que é Deus que nos dá, que nos supre, que nos sustenta, nos alegrarmos nisso, porque essa alegria ela vem do Senhor. E por fim, Eclesiastes 9, versículo 9. Olha só, aqui no caso, a convivência familiar. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Convivência familiar, meus irmãos. Nós devemos desfrutar esse tete-a-tete, esse convívio, aqui no caso com a esposa, no seu sentido mais íntimo, mas como princípio, no sentido geral, a convivência familiar que é tão valiosa para a nossa vida, que é isso que fica, os momentos que a gente passa, as experiências que a gente vive, porque a gente vive uma vida tão rápida, tão louca, que muitas vezes a gente não atenta para aquilo que é importante, para aquilo que de fato tem valor na nossa vida, que é a nossa família. Que é a nossa família. A gente muitas vezes substitui a família pelo trabalho, muitas vezes substitui a família pela diversão, muitas vezes substitui a família pela internet, e a gente vai passando o tempo e a gente não usufrui daquilo que de fato é bom para nós. Continuamos tristes, porque estamos buscando alegria nas coisas erradas, das formas erradas. E aí, esse vazio continua para que ele possa ser preenchido no nosso coração. E por fim, a gente deve buscar satisfação no próprio Deus. Sim, principalmente no próprio Deus, na sua salvação, na comunhão que nós desfrutamos com Ele, na esperança de vida eterna que Ele nos oferece, no cuidado que Deus dispensa todos os dias em relação às nossas vidas, na consolação que Ele nos propicia durante os momentos de angústia que a gente vive ao longo da nossa existência. Então, Deus, meus irmãos, Ele deve ser a base, a fonte de toda a nossa satisfação, de toda a nossa alegria, do preenchimento dos nossos corações. É aquilo que a gente está citando no final da escola dominical, que Paulo fala lá em Filipenses 4,4. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa alegria que a gente deve ter em Deus, essa alegria que a gente deve desfrutar em Deus, porque era este o sentimento que o salmista Davi, ele experimentava. Abram aí, Salmo 16. Esse texto, meus irmãos, é um texto fantástico. É um texto fantástico. Ele é a resposta para um mundo vazio. Ele é a resposta para um mundo triste. É interessante porque muitas vezes, principalmente nós que somos jovens, e aqui nós temos, os nossos adolescentes, nós temos os nossos jovens, muitas vezes a gente chega na escola, muitas vezes a gente chega na universidade, e as pessoas nos identificam como cristão. Você está perdendo sua vida, vivendo debaixo de uma religião, vivendo triste, cabisbaixo. Ora, eu acho que a realidade é outra. Quem é triste é você, quem é vazio é você. Porque a nossa alegria, uma vez que nós somos salvos, a nossa alegria, uma vez que nós estamos no Senhor, ela independe de circunstâncias, ela independe de momentos, ela independe de experiências que nós vivenciamos na nossa vida, porque a nossa alegria é no Senhor, é numa pessoa, não são em coisas. Aqui não está a diferença. E muitas vezes a gente se envergonha, Chega o ímpio, cheio de alegria mundana, passageira, de vício, de festa, de pornografia, de tudo que não presta, e fica colocando a sua alegria lá como se fosse uma alegria verdadeira, e a gente fica constrangido de dizer que de fato nós somos alegres. Não, meus irmãos, tem que falar. Alegre sou eu, você não, você é triste. Se tirar todas essas coisas, você cai numa depressão, numa ansiedade, num abatimento. E tira a minha vida, tira a minha saúde,
eu que sou crente, vou continuar contente e alegre no Senhor. Isso é diferente. E é isso que a gente tem que falar. É esse testemunho que a gente deve dar. Olha só o que Davi falava. Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, ou seja, na presença de Deus, há o quê? A plenitude de alegria. Meus irmãos, não só é alegria. Queria que você percebesse isso comigo. Mas é plenitude de alegria. O que é uma coisa plena? Completa, perfeita. Não falta nada, não sobra nada. É o que é para ser. Então, Davi está dizendo que na presença de Deus há uma alegria que é plena, que é perfeita, que é completa. E ele complementa, na tua destra, delícias, veja, perpetuamente, sempre. Deus é uma fonte perene de alegria. Quer seja naqueles dias bons, quer seja naqueles dias maus. Quer seja quando você está saudável, quer seja quando você está doente, quer seja quando você tem posses, quer seja quando você não tem nada. Essa alegria de ordem espiritual que nós experimentamos pela salvação que nós temos e temos em Cristo Jesus. Então, aqui sim está a fonte, a origem do prazer cristão. Em Deus, em Cristo, na sua salvação, na sua providência, no seu cuidado, na sua consolação, na sua provisão. Então é isto que nós devemos experimentar. É isto que dá sentido às nossas vidas. É aqui que de fato nós somos verdadeiramente felizes. Concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, o problema verdadeiro da autossatisfação surge quando nós pensamos que a satisfação é o nosso objetivo em si. Não. Quando a gente pensa que a satisfação é um fim em si mesmo. Não. Isso é a forma, é a maneira como os descrentes eles pensam. Nós não. Pensamos e agimos de outra forma. Pensamos e agimos de outra maneira. O fato é que a alegria verdadeira, a alegria genuína, a alegria perene, ela só existe e permanece quando a gente liga as nossas almas com o céu, com aquilo que está acima do céu, e não apenas com aquilo que está abaixo do céu, ou debaixo do sol, porque esse é o problema das pessoas. A alegria delas envolve aquilo que está debaixo do sol. A nossa alegria envolve o que está debaixo do sol, mas sobretudo aquilo que está acima do sol. Aqui é onde há a diferença. O cristão ele se alegra com aquilo que está acima do sol. O descrente ele se alegra com aquilo que está debaixo do sol. Por isso a gente tem essa diferenciação em termos de como encarar e como experimentar a felicidade. Então, que essas palavras de Salomão, pelo menos, meus irmãos, minhas irmãs, nos ensine essa lição. Que lição? Que devemos nos alegrar no Senhor. Que lição? Que nós devemos nos alegrar por causa do Senhor. Que lição? Que nós devemos nos alegrar para a glória do Senhor. É completamente diferente. Você deve se alegrar no Senhor, você deve se alegrar por causa do Senhor, você deve se alegrar para a glória do Senhor. E assim, de fato, nós vamos ser aquilo que Cristo fala na primeira parte do Sermão do Monte, quando ele trabalha as bem-aventuranças. O que é que o termo significa? Mais que feliz, mais que satisfeitos. E nós somos essas pessoas, mais que felizes, mais que satisfeitas, que nós temos Cristo no nosso coração, que nós temos a sua salvação, que nós temos a sua presença e que isso faz toda a diferença no mundo vazio e triste no qual nós vivemos. Então, que Deus ele nos abençoe, que ele aplique a sua palavra em nossos corações e que tenhamos essa percepção e que tenhamos esse entendimento acerca da alegria, acerca da satisfação, acerca do prazer, procurando e desfrutando em Deus o prazer e a satisfação completa para as nossas almas. Então que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.